que nós podemos aprender hoje com o que Jesus disse no passado para os seus discípulos. Portanto, se você não sabe, vou lhes dizer agora, fique nesse vídeo e vamos ao texto. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero convidar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, curtir, compartilhar. Assista esse vídeo, não pule sequer uma parte, porque nós vamos compartilhar aqui um pouco da palavra de Deus para que você entenda os propósitos de Jesus para os seus discípulos no passado e que tem implicações importantes e ensinamentos para os nossos dias hoje. Que nós podemos aprender hoje com o que Jesus disse no passado para os seus discípulos. Portanto, se você não sabe, vou lhes dizer agora, fique nesse vídeo e vamos ao texto. A palavra que nós vamos ler aqui se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E, quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito rico que nos levaria muito tempo para expor toda a riqueza desse texto. Mas eu destaco aqui 4 pontos importantes dentro desses 9 versículos, onde Jesus está, através da narrativa de Atos dos Apóstolos, conversando com os seus discípulos, e que nós temos informações importantes e que os discípulos receberam e que são de suma importância para nós também nos dias de hoje. Se entendido assim e se aplicado dessa forma, a gente tem a probabilidade que, se andarmos nessas palavras, obtermos o sucesso, no sentido de que a nossa fé será uma fé poderosa em Deus para fazer a obra do Senhor e não falharmos no meio do caminho, como tem acontecido em muitos lugares. Um primeiro ponto importante aqui nessa narrativa de Lucas é que o Senhor está comprometido. O texto vai dizer que Jesus apareceu durante 40 dias, ainda vivo e ressurreto, com
provas infalíveis diante dos seus apóstolos. Lucas diz que as provas que Jesus apresentou, elas não podiam ser de forma alguma refutadas, porque os seus apóstolos deram esse testemunho, e Paulo mais à frente vai dizer que muitas outras pessoas também foram participantes dessa graça, viram isso acontecer, de tal forma que Lucas diz que isso é infalível, não há contestação na sua narrativa histórica dos Atos dos Apóstolos. E num primeiro ponto aqui que eu destaquei, é que Lucas narra que Jesus, antes de ser elevado aos céus, ele se apresentou com essas provas infalíveis na fé da sua ressurreição, que era verdadeira. No versículo 1 ao versículo 3, na parte C, nós encontramos essa narrativa infalível de Lucas narrando ao Teófilo, onde ele endereça esse escrito dizendo: olha, não há o que refutar. Jesus ressuscitou dos mortos, como diz no Evangelho, como ele também escreveu antes o Evangelho de Lucas. Ele diz: olha, aquilo que eu disse da sua morte e ressurreição, ao ir conversar depois com os seus discípulos, olha, as provas são verdadeiras e infalíveis. É verdade, ele ressuscitou e ele está com eles, ensinando-lhes todas as coisas. E num segundo momento, nessa primeira parte, Jesus falava sobre o reino de Deus antes de partir. Lucas está dizendo, na parte final do versículo 3, e ele diz aqui: sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus, portanto, nesses 40 dias ainda ressurreto, andando com seus discípulos, dando-lhes o que nós chamamos de intensivão durante 40 dias, Jesus está falando, senão, sobre o reino de Deus. Os evangelhos falam do reino de Deus de uma forma extraordinária. E aqui Lucas está dizendo que quando Jesus ressuscita, o seu intuito é enfatizar ainda mais os seus ensinos sobre o reino de Deus. Jesus quer que os seus discípulos entendam o reino de Deus, porque o reino de Deus deve estar na vida dos seus discípulos e que seja a vida deles enquanto eles caminham e andam após a sua partida. Portanto, num primeiro momento, nós temos na aplicação da nossa vida e na nossa fé cotidiana que Jesus, ele ressuscitou. E qual é a prova infalível que nós temos dessa ressurreição? É quando nós vamos ouvir a mensagem do Evangelho e ela penetra no nosso coração e o Espírito Santo de Deus testifica essa ressurreição. Não distante, nós estamos desse ato pela fé. Jesus, ele se faz presente pela pessoa do Espírito Santo e nós sentimos a sua presença. Isso é infalível. Quando o Espírito vem, toca o nosso coração, faz a gente sentir a sua presença e prova que Jesus está vivo e que as suas palavras são verdadeiramente vida para aqueles que creem que ele ressuscitou e que nós estamos caminhando com ele, e para que todas as coisas para além, nós estamos firmes na sua palavra, porque ela é infalível. Um segundo ponto é que Jesus falava e tinha o interesse de que os seus discípulos entendessem o reino de Deus. Não obstante, para os nossos dias, nós precisamos entender o reino de Deus. Nós precisamos entender o que é o reino de Deus.
o que o reino de Deus é para cada um de nós, o que o reino de Deus requer que a gente faça, o que o reino de Deus requer de todo aquele que entra nele, o que o reino de Deus requer das pessoas que, quando professam a fé, que é confirmada pelo Espírito Santo pela pessoa de Jesus Cristo, o que o reino de Deus requer dessa pessoa, o que o reino de Deus chama a cada um a responsabilidade de uma fé que é vivida com intensidade. Porque isso é muito importante para nós nos dias atuais. Porque se a gente não entender o que é o reino de Deus, como ele se apresenta, o que ele é enquanto proposta de vida, a gente vai naufragar na fé e não vai conseguir dar o passo adiante que Jesus quer que a gente dê como discípulo seu, como aquele que recebeu a fé e que caminha com ela todos os dias. Um segundo ponto é, Jesus pede para que os seus discípulos esperem a hora para poderem sair anunciando a palavra. Tudo tem o seu tempo. O Senhor tem esse cuidado com os seus discípulos. No capítulo 1, versículo 4 e 5, ele diz, e estando com eles, determinou-lhes, ou seja, ele determina que eles não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus assevera aos seus discípulos o seguinte, olha, não se ausentem de Jerusalém até que o Espírito venha e capacite vocês para sair a anunciar a palavra que eu vos tenho dito. Jesus, portanto, tem o cuidado de dizer a eles, olha, vocês ainda não estão totalmente preparados para fazer o que precisa fazer. Portanto, uma segunda aplicação para a nossa vida é nós entendermos a hora e o momento de sair para fazer as coisas que dizem respeito ao reino de Deus, à palavra de Deus, e estar participando de situações que Deus determinou sim para que a gente fizesse, mas há um tempo para todas as coisas. Por isso, nós temos visto muitos jovens e pessoas que se lançam sem nenhum cuidado à obra e ao caminho de Deus, sendo principiantes na fé, e acaba que lá na frente as lutas, as tentações lhe sobrevêm e ele não tem o suporte, a capacidade ainda para suportar todas as coisas, e nós vemos o afastamento da vontade de Deus, o afastamento da congregação e, consequentemente, a volta aos deleites e o abandono da filosofia de vida que o reino de Deus requer para cada um de nós dentro da fé cristã. Por isso, nós, como líderes e como aqueles que instruímos os nossos membros através do ensinamento, nós precisamos ter calma com os nossos jovens. Nós precisamos ter calma com as pessoas que estão começando a entender a fé, que estão começando a entender a ideia de reino, a ideia da fé. Muitos jovens nos dias de hoje, por ser muito afoito, se lançam naquela coisa toda e acabam lá na frente se entristecendo, voltando atrás, regredindo. Ou muitos jovens, sim, por terem dons e talentos dados por Deus, mas é preciso um tempo de maturação para que, quando forem lançados à seara para representar e anunciar a palavra de Jesus e ensinar também o reino de Deus, seja onde for, seja pregando, seja cantando, seja fazendo orações, não seja levado pelaquilo que o mundo pode corromper os nossos jovens ou as pessoas que são principiantes na fé. Nós temos aí, vários exemplos de jovens que infelizmente se afastaram do caminho do Senhor, porque foram muito cedo lançados aos leões, sem ter a sua fé firmada de verdade e sabendo o
que isso significa. E Jesus tem o cuidado, e nós precisamos aprender e ter também esse cuidado antes de deixar os nossos jovens irem muito além daquilo que eles estão preparados para fazer e para permanecer diante de Jesus. Um terceiro momento aqui nesse texto e de ensinamento de Jesus, os discípulos querem saber o futuro, mas Jesus os repreende e diz que o Pai estabelece o tempo pelo seu próprio poder. Jesus então também, após isso, os seus discípulos parecem que não ouviram as palavras que Jesus anunciou. Eles querem saber o futuro. Eles querem saber quando Deus restaurará o reino a Israel. Isso se encontra no versículo 6 e no versículo 7, que diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus está repreendendo os seus discípulos e dizendo: olha, o que vocês querem saber é o futuro. E o futuro não vos pertence saber. Porque o tempo, as estações, aquilo que está para acontecer, o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não queira saber o futuro. Escute o que eu estou lhe falando e viva o agora. É o agora que importa para vocês. O futuro, o Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. E nós temos um ensinamento muito profundo também aqui para nós nesse terceiro ponto que eu destaquei aqui nesse texto, que é o seguinte: nós vivemos num mundo em que as pessoas são misteriosas e místicas, né? Elas querem saber o futuro, elas querem revelações para o futuro, elas querem saber quando vai ser aquilo que Deus vai fazer, quando será tal coisa, quando será que vai acontecer a vinda, a volta, o anticristo e todas as outras coisas. Nós estamos vendo isso acontecendo. Os cultos onde tem revelação ficam lotados. Por quê? Porque as pessoas querem saber o futuro. As pessoas são supersticiosas. Mas Jesus está ensinando para nós nesse texto que isso não é da nossa alçada. Nós não devemos correr atrás dessas coisas. Jesus está dizendo que o que vai acontecer independentemente daquilo que a gente quer saber ou não, e que outra, não nos pertence saber o futuro, a não ser se Deus quiser revelar a cada um de nós. Portanto, que a gente não ande ansioso por causa do futuro, andando atrás de visões, de revelações, e nessa muita gente tem frustrado a sua vida e a sua caminhada de fé, porque profetas disseram que viram e não viram, prometeram aquilo que nunca Deus disse e muito menos nunca viu aquilo que Deus de fato disse que ele viu, ou que ele disse que viu. E muitas pessoas têm abandonado o caminho da fé porque não entenderam que o futuro a Deus pertence e que cabe a nós viver o presente na fé, através do reino de Deus e daquilo que a gente precisa ser diante do Senhor. E o quarto e último ponto aqui é que os discípulos, ao contrário do que eles queriam saber, Jesus diz que eles receberiam a virtude do Espírito Santo para testemunharem a fé por toda parte. Isso está no versículo 8 e no versículo 9. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Queridos irmãos, temos aqui o último ponto que eu destaquei, que é importantíssimo. Jesus diz: olha, esqueça o futuro, olha para o presente. Eu estou dizendo para vocês, não saiam
afoitos. Fiquem em Jerusalém e vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e aí sim, até aos confins da terra. Jesus está falando: eu vou capacitar vocês através do Espírito Santo. Quando o Espírito for derramado sobre vocês plenamente, aí então vocês estarão autorizados a saírem por toda parte e a autenticarem, a serem testemunhas daquilo que em Jerusalém começaria e até os confins do mundo era a proposta de Jesus para os seus discípulos. Então, nós temos aqui o entendimento e a aplicação para os nossos dias, que é o seguinte: só após recebermos a capacitação do Espírito Santo hoje na nossa vida, nós temos que sair para anunciar o reino de Deus. Não nos adianta querer todas as outras coisas se o Espírito de Deus não estiver na nossa vida, gerando em nós os frutos dignos de arrependimento, os frutos do Espírito Santo que está na vida de todo cristão, que Paulo vai chamar isso de frutos do Espírito. O cristão precisa ter o tempo de maturação, ele precisa ter o tempo para que tudo aconteça, a sua fé seja fortalecida, ele entenda o que é o reino de Deus e, por último, ele receba a capacidade dada por Jesus para caminhar a sua fé e comunicá-la em todos os terrenos possíveis. E o testemunhar aqui é não voltar atrás, é a ponto de dar a sua vida pela causa do reino de Deus, porque já entendeu o que é a fé, o que é o reino, o que Jesus ensinou, que não pode sair antes da hora, porque senão essa fé não é confirmada e aí volta-se atrás, como eu disse aqui, quer saber do futuro e acaba se embaraçando com as coisas que isso traz. Mas quando o Espírito vem e confirma a obra de Deus na vida de todas as pessoas, aí sim nós estamos autorizados a fazer a obra de Deus. Que esta palavra possa abençoar a sua vida. Que nós, como igreja do Senhor, possamos perceber esses pontos que são importantíssimos, que a fé requer dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, e que são fundamentais para o sucesso de todos aqueles que vão se manter firme diante das tribulações e também cumprir a missão determinada neste mundo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja, que esse ensinamento possa lhe falar ainda mais pelo Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor a todos.